A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Naum, capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Naum, capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em se irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O que a irmã está entendendo dessa palavra, meus irmãos, é que Deus, ele é zeloso, meus irmãos. Deus, ele tem um zelo tão grande por mim e por você, meus irmãos, né? E Deus, ele também é vingador, meus irmãos. Porque Deus, ele tem um zelo tão grande por mim e por você, meus irmãos. Porque tem pessoas que faz, né, o mal contra mim, contra você, meus irmãos, e acha que Deus não vai cobrar, meus irmãos. Acha que vai ficar por isso mesmo, meus irmãos. Mas não fica não, meus irmãos. Porque Deus, ele é zeloso, mas Deus, ele também é vingador, meus irmãos. Porque as pessoas estão acostumadas só com Deus de amor. Mas só que Deus também é justiça, meus irmãos. Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. Porque Deus, ele dá tempo às pessoas se arrepender, meus irmãos. Por isso que ele é tardio em se irar. Ele demora. Mas quando ele se ira, meus irmãos, não tem que escape da mão dele, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que quer fazer maldade contra mim, contra você, meus irmãos. E não quer parar, não se arrepende, meus irmãos. Quer continuar mexendo comigo e com você, meus irmãos. Só que Deus dá oportunidade, meus irmãos. Por isso que Deus demora, meus irmãos, a cobrar. Deus demora a se vingar, meus irmãos. Porque é Deus dando tempo para a pessoa se arrepender. Para a pessoa começar a praticar o amor, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas que não querem praticar o amor, meus irmãos. Que quer continuar praticando a maldade e não se cansa de fazer maldade, meus irmãos. Porque pensa que Deus é só amor. Deus, ele é amor, mas ele é vingança, meus irmãos. Deus, ele é justiça. E aí daquele que cai na mão de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente cai na mão do inimigo, meu irmão, do diabo, Deus, ele tira. Mas quando a gente cai na mão de Deus, meus irmãos, não tem quem tire, não. Porque Deus, ele dá tempo para você se arrepender, meus irmãos. Por isso que ele é tardio em se irar, porque ele dando tempo para você se arrepender. Para mim, você começar a praticar o amor, deixar de praticar maldade, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que querem de todo jeito derrubar a mim a você. Tem pessoas que de todo jeito querem ver você no chão, meus irmãos. E Deus não vai permitir isso, meus irmãos. Porque Deus, ele levantou a mim a você para fazer a obra dele. Para nós estar de pé. Mas só que tem pessoas, meus irmãos, que não se conformam de ver você de pé. Querem de todo jeito ver você no chão. Querem de todas as formas ver você no chão, meus irmãos. E Deus não vai permitir isso, meus irmãos. Porque Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça, meus irmãos. Porque o Deus que eu conheço, meus irmãos, se for preciso, ele abre cova e joga dentro, meus irmãos. Quando ele vê que a pessoa não quer melhorar, meus irmãos. Porque Deus, ele dá chance, dá oportunidade para as pessoas, né, praticar o amor. Mas só que as pessoas, meus irmãos, ficam brincando com Deus, porque acham que Deus é só amor, que Deus não se vinga. Por amor a mim e a você, meus irmãos, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, ele abre cova e joga dentro, meus irmãos. E fica por isso mesmo, porque foi ele que deu a vida. E ele pode tirar a qualquer hora, porque foi ele que deu. Porque ele deu a vida e ele que tira, meus irmãos. Porque Deus, ele dá oportunidades para as pessoas, meus irmãos, praticar o amor. Mas tem muitas pessoas que não querem praticar o amor, meus irmãos. Tem muitas pessoas que querem só fazer maldade, meus irmãos. Que só quer plantar maldade. Quem planta maldade, meus irmãos, vai colher tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade, meus irmãos. Só que tem pessoas que não estão nem aí, meus irmãos. Que quer continuar fazendo mal, quer continuar, né, praticando mal. Não quer praticar o amor, não quer se limpar, meus irmãos. E Deus não vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha, né, derrubar a mim a você não, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não se cansam, né, de fazer maldade. Tem pessoas que querem de todo jeito, né, a todo custo, ver você, né, no chão. Tem pessoas que se incomodam tanto, meus irmãos, com a minha e com a tua alegria. Tem pessoas que se incomodam tanto quando vê você buscando a Deus. Porque não aceita, meus irmãos, ver você feliz. Quer de todas as formas ver você no chão, ver você caído. Mas Deus não vai permitir, meus irmãos.
Porque Deus levantou você para fazer a obra dele. E ninguém pode impedir o que Deus tem na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir, meus irmãos. Se for preciso, meus irmãos, Deus vai abrir cova e vai jogar dentro. Porque Deus, ele é tardio em se irar, meus irmãos. Porque ele é tão bom comigo, com você, que ele é dando tempo para mim você se arrepender. Para mim você começar a praticar o amor. Mas tem pessoas que não querem, meus irmãos, praticar o amor. Que quer continuar praticando maldade. Mas se quer continuar praticando a maldade, continue. Mas fique sabendo que Deus não vai permitir mais não. Porque tudo tem que ter início, meio e fim. E hoje Deus tá dando um baixa nessa maldade. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus não vai permitir que pessoas maldosas, meus irmãos, venham querer destruir a você não. Querer derrubar a você não, meus irmãos. Porque se for preciso, Deus vai abrir cova e vai jogar dentro. Porque Deus não vai permitir que ninguém vai derrubar a você. Que ninguém venha parar a você. Que ninguém venha impedir o que Deus tem na tua vida. Porque tem pessoas, meus irmãos, que não se conformam de ver o que Deus tem na tua vida. Mas vai reclamar com Deus. Porque quando Deus ele escolhe, está escolhido. Vai reclamar com Deus. Se não aceita em ver o que Deus tem na minha e na vida, né? E na vida dos meus irmãos. Porque tem pessoas que não se conformam, meus irmãos. Quando vê Deus trabalhando na tua vida, quando vê Deus abençoando a minha você, tem pessoas que não se conformam. Que cria raiva. Aí quer de todo jeito derrubar a você. Quer de todo jeito destruir a você. E não mede esforço não, meus irmãos. Faz de tudo. Para querer ver você derrubada no chão. Mas Deus não vai permitir não, meus irmãos. Deus não vai permitir não, meus irmãos. Porque hoje Deus está dando um baixa, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo demais. Só que tem pessoas que não querem mudar, meus irmãos. Querem continuar fazendo a maldade. Mas Deus não vai permitir mais não, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo, meus irmãos. Deus já deu tempo demais para né, as pessoas mudarem, meus irmãos. Mas tem pessoas que não querem. Mas é com a pessoa e Deus, né, meus irmãos? Porque a vingança pertence a Deus. A vingança não pertence a mim e a você não, meus irmãos. A vingança pertence a Deus. E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.